Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. Na videoaula de hoje, nós vamos corrigir e executar, executar e corrigir as atividades da videoaula 1 sobre compostos aromáticos e da videoaula 2 sobre compostos aromáticos. Uma vez que surgiram algumas dúvidas e vários de vocês mandaram mensagem dizendo que não entenderam uma atividade ou outra e não estavam conseguindo executar, então em vez de eu responder um por um, eu prefiro fazer uma videoaula mostrando para vocês o passo a passo, como que eu faço a execução da atividade e a correção correta delas. E no final dessa videoaula eu vou deixar mais algumas atividades para vocês fazerem. Tá ok? Então vamos lá, vamos seguir a correção. Então, na primeira videoaula, eu pedi para vocês executar lá na página 13 do módulo 19 as atividades 1 e 6. Na atividade 1 dizia o seguinte: a seguir estão apresentadas as fórmulas estruturais de 4 compostos aromáticos. E pedia para vocês dar o nome, respectivamente, dos compostos apresentados seguindo as regras da nomenclatura. O primeiro composto ali já bem facinho, tá ok? Seguindo as regras de nomenclatura. Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser numerar, a cadeia principal, que nessa situação é o anel benzênico. São 3 radicais metil, ou seja, 3 ramificações metil. E vocês têm que lembrar que vocês sempre devem deixar com a menor numeração possível. Então, o nome do primeiro composto vai ficar 1,2,3 trimetil benzeno. No segundo composto apresentado, é exatamente a mesma situação do primeiro. Eu tenho 3 radicais, 3 ramificações metil, e eu também devo deixar elas com a menor numeração possível. Então, vocês vão lá, vão numerar a cadeia e vão contar a partir da menor numeração possível. O que vai obter o seguinte nome: 1,3,5 trimetilbenzeno. Agora, no terceiro composto, muda a minha situação, porque eu tenho um anel benzênico e os radicais são diferentes. Ou seja, eu tenho 2 radicais, 2 ramificações metil e um radical etil. E eu preciso saber quem eu vou numerar primeiro e quem eu vou escrever primeiro. Vamos lá. Prestem bem atenção para vocês não se confundirem. Vamos observar o seguinte: eu tenho que empregar, na hora de numerar, a ordem alfabética. Tá ok? Assim, se fosse só uma ramificação metil, não fosse de metil, se nessa ocasião fosse apenas uma ramificação metil, um único radical, quem ficaria com o menor número na hora de numerar seria o etil. Tranquilo? Porque eu seguiria a ordem alfabética e o E vem antes que o M. Mas como eu tenho um dimetil, agora eu tenho que aplicar a ordem alfabética. Então, quem vai ficar na posição 1 e 2 vai ser o dimetil. E o etil vai ficar lá na posição 4. Só que na hora de transcrever, de fazer a escrita do composto, lá no nome sistemático, eu vou escrever primeiro a maior ramificação, o maior radical. Então, vai ficar 4 etil 1,2 dimetil benzeno. E no quarto composto apresentado, é uma situação semelhante, tá ok? Os meus radicais são diferentes, então eu tenho novamente 2 radicais metil e um radical etil. Vamos aplicar a regra da nomenclatura, pela ordem alfabética. Como agora ficou dimetil, então um dos metis vai ter que ficar no número 1, que é a menor numeração possível. Só que, se repararmos, eles estão em pontas opostas. Então, na hora de escrever, eu vou escrever primeiro o maior radical e depois os menores. Então, eu vou ter o 2-etil 1,4 dimetil benzeno.
E na primeira videoaula, também pedi para vocês responderem lá a questão 6 da página 13. Ela dizia o seguinte: a benzina e o benzeno são solventes bastante diferentes, mas com nomes parecidos. A benzina também é chamada de éter de petróleo. É obtida na destilação fracionada do petróleo e constituída de uma mistura de hidrocarbonetos, geralmente alifáticos, ou seja, aqueles de cadeia aberta, como o pentano ou o heptano. Já o benzeno é um hidrocarboneto aromático. Considerando esses solventes, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a molécula de benzeno apresenta 3 ligações duplas entre átomos de carbono. Segundo, a energia de ligação entre os átomos de carbono no benzeno é maior que na benzina. E terceira afirmação, os átomos de carbono na benzina apresentam geometria tetraédica. Quais dessas afirmativas estão corretas e quais não estão? Já vou lhes dizer. Todas estão corretas. Vamos lá. Primeira afirmação fala que a molécula de benzeno apresenta 3 ligações duplas entre átomos de carbono. Sim, 3 ligações duplas que ficam intercaladas, que são elas que dão origem ao grupo, né? Que formam o anel de ressonância lá, o anel aromático. Segunda afirmação, a energia de ligação entre os átomos de carbono no benzeno é maior que na benzina. Sim, a energia de ligação entre os compostos de cadeia cíclica, aqueles de cadeia fechada, sempre vai ser maior do que nos compostos, alifáticos, aqueles de cadeia aberta. Isso garante também que eles tenham mais estabilidade. Então, por regrinha, os compostos de cadeia fechada sempre vão ter mais estabilidade, ou seja, vão ser mais estáveis que os compostos de cadeia aberta. E a benzina é um composto de cadeia aberta. E terceira afirmação, os átomos de carbono da benzina apresentam geometria tetraédica. Sim, tá ok? A geometria tetraédica é aquela em que existem 4 ligações. Tranquilo? Vamos mostrar um exemplinho aqui. Então, a geometria tetraédica é uma modalidade de organização dos átomos de uma molécula pentatônica. Como assim pentatônica? É aquela que apresenta 4 átomos ligados a um átomo central, que é o que ocorre geralmente nos hidrocarbonetos alifáticos, aqueles de cadeia aberta. A benzina, como vocês bem podem ver, né, pela estrutura dela, se enquadra nessa modalidade de organização. E na videoaula 2 de hidrocarbonetos aromáticos, foi pedido para vocês fazerem as atividades 2 e 4 da página 13. Então vamos lá. Na atividade 2 dizia o seguinte: registre as possíveis nomenclaturas sistemáticas para o composto aromático representado a seguir. Essa é molezinha, galera. Primeira coisa que vamos olhar, temos um anel aromático e ele tem 2 radicais, onde eu tenho uma ramificação com um átomo de cloro e uma ramificação com um átomo de bromo. Seguindo a ordem alfabética, depois de já ter numerado a cadeia principal, que é o anel benzênico, então eu vou ter o 1-bromo 4-cloro-benzeno ou o para-bromo-cloro-benzeno, aplicando aquela regrinha lá do posicionamento orto, meta e para. Na questão 4, fala o seguinte: entre os HPAs substituídos, monitorados em estudos ambientais, professor, o que são HPAs? HPAs são hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, tá ok? Como, por exemplo, esse que vocês estão vendo aí, que é um metilnaftaleno e o antraceno. Continuando, frequentemente encontra-se o 1-metilnaftaleno. Analise
as fórmulas estruturais representadas a seguir e justifique a necessidade do uso do localizador 1 da ramificação, sabendo que no caso do metilbenzeno, que vocês conhecem como tolueno, não é necessário. Para responder essa questão, é preciso saber uma regrinha, né, uma peripécia, uma regrinha da IUPAC, referente às regras de nomenclatura. Então é o seguinte, para os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs, a numeração dos átomos de carbono é previamente estabelecida pela IUPAC e não é influenciada pela presença de substituintes. Ou seja, mesmo que eu tenha apenas um único radical, né, em um aromático policíclico, eu tenho que numerar ele. Diferente, né, ao contrário do que ocorre com os hidrocarbonetos monocíclicos, aqueles que têm apenas um anel aromático, que é o caso do tolueno. Quando eu tenho apenas um radical, eu não preciso numerar ele. Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês desta vez tenham entendido, porém, qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem ficar à vontade para me perguntar a qualquer momento. Os alunos de Química do terceiro ano do ensino médio do Liceu Catarinense, agora para fechar a página, vocês vão lá pegar a apostila do módulo 19, lá no capítulo 13, e vocês vão responder as questões 3 e 5. É isso, um abraço, bom fim de semana e bons estudos.